Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nós vamos começar a estudar a isomeria, que é uma propriedade de algumas moléculas que apresentam fórmulas moleculares iguais à de outras moléculas. Porém, por causa da diferente organização dos átomos, são moléculas distintas. Bom, imagine que eu entregue a vocês dois frascos. Vou entregar um frasco e esse frasco está fechado. E neste primeiro frasco eu tenho um líquido e este líquido contido no primeiro frasco tem fórmula C2H6O. O segundo frasco que eu vou entregar a vocês é um frasco maior. E este frasco aqui, que também está fechado, possui ocupando todo o seu interior uma substância que é gasosa. E a fórmula dessa substância também é C2H6O. Daí eu pergunto para vocês, essas substâncias são iguais ou diferentes? Vou dizer que essa substância está no frasco A e essa está no frasco B. E aí, o que vocês me respondem? Bom, a fórmula molecular é a mesma, mas será que as substâncias são iguais? Vou dar a vocês mais uma informação, ok? O ponto de ebulição dessa primeira substância que está no frasco A é igual a 78,5 graus, ou seja, este líquido ferve quando atinge a temperatura de 78,5 graus. Já a substância B, que é gasosa, tem um ponto de ebulição igual a menos 23,6 graus, o que significa que essa substância só se transforma em líquido quando atinge a temperatura de menos 23,6 graus. E agora, eu pergunto a vocês, A e B contêm a mesma substância ou contêm substâncias diferentes? Bom, as duas substâncias são diferentes. Daí surge a pergunta: como substâncias com a mesma fórmula molecular, ou seja, com a mesma composição em números e tipos de elementos químicos, podem apresentar características que são tão diferentes? Bom, daí eu digo a vocês que as substâncias contidas nos frascos A e B são isômeros. Eles possuem a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas moleculares diferentes e, por isso, apresentam também propriedades químicas e físicas diferentes. Olha só, a substância do frasco A é o CH3CH2OH. Que grupo orgânico é esse? É um álcool. E o que está dentro do frasco B é o CH3OCH3. Que função orgânica é esta? Este aqui é um éter. Então, vocês podem observar, são substâncias com a mesma fórmula molecular, mas com estruturas moleculares diferentes. Aqui nós temos um grupo funcional que caracteriza um álcool, que é o OH, e aqui nós temos um grupo funcional que caracteriza um éter, que é o oxigênio entre dois átomos de carbono. Isso funciona mais ou menos como os anagramas. Vocês sabem o que são anagramas? São aquelas palavras formadas pelas mesmas letras, pelas mesmas quantidades e tipos de letras, mas que têm sentidos diferentes, como, por exemplo, amor e Roma. O mesmo acontece, por exemplo, para arroz e zorra. Essas palavras são compostas pelos mesmos tipos de letras, consoantes e vogais, pela mesma quantidade de consoantes e vogais, mas têm sentidos diferentes. O que muda? Muda a organização dessas letras dentro de cada palavra, a ordem dessas letras dentro de cada palavra.
E com uma única fórmula molecular, nós podemos encontrar diversos isômeros. Por exemplo, com a fórmula C20H42, nós encontramos 366.319 isômeros, ou seja, são 366.319 moléculas com características diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. E nós temos dois tipos de isomeria. A isomeria plana. Essa isomeria depende somente da localização dos átomos na molécula, e para estudá-la nós precisamos apenas analisar fórmulas estruturais planas, mas nós temos também uma outra isomeria que é a isomeria espacial. A isomeria espacial depende da orientação dos átomos no espaço e, por isso, só é possível estudar a isomeria espacial através das fórmulas estruturais espaciais. E são esses dois tipos de isomeria que nós vamos estudar aqui no quadro. Não percam e até lá!